O caminho para a expansão. O profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 2 e 3, traz uma palavra. E todas as vezes que nós liberamos algo da palavra de Deus, há duas possibilidades. Ou você acredita que essa palavra ainda hoje é aplicável, ainda hoje ela ressoa para o seu coração, ou você pode descartar e, incrédulo, dizer: não é para mim, ou não tem a ver com os meus dias. O profeta Isaías diz o seguinte: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua prosperidade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. A pastora falou aqui daquilo que pode estar no seu coração, a sua identidade, ou de príncipe ou de escravo. E eu e você precisamos entender que fomos criados pelo Senhor para viver em processos de expansão. Deus, quando cria o homem e o introduz no jardim, Ele delega ao homem a autoridade. Cuide, domine, expanda. É inerente ao ser humano o desejo de expandir-se, de conquistar. Você é empresário, certamente gostaria que a sua empresa expandisse. Você é profissional liberal, que a sua carteira de clientes expandisse. Você, de repente, um casal aqui, está pensando na expansão. Filhos, é da natureza do homem a expansão, e é sobre expansão, é o nosso tema do ano de 2024, e é o tema dessa noite. E vamos ver quais são os passos necessários, segundo o exemplo de um homem, para experimentarmos biblicamente um caminho de expansão. Eu quero falar com a igreja nessa noite sobre Abraão, o passo da entrega. Você conhece a história de Abraão? Você tem algum conhecimento bíblico que possa traduzir e já trazer a identificação desse personagem tão importante, o pai da fé? Se você não conhece muito de Abraão, eu quero te convidar a ser um leitor profundo, assíduo, interessado da palavra de Deus. Mas eu quero contemporizar, para chegarmos no momento necessário. Eu quero te dar um roteiro da vida de Abraão. Abraão é chamado, ele é escolhido pelo Senhor para um mover muito particular. Com 75 anos, Deus fala com ele, fala: Abraão, esse lugar que você está não me serve. E se não me serve para um propósito que eu tenho para você, não serve para você, saia daí. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Às vezes nós queremos nos mover no sobrenatural de Deus, queremos experimentar mais do Senhor, cantamos, declaramos, mas queremos que Deus trace um roteiro detalhado do que Ele vai fazer, como Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Não foi assim com Abraão. Tão somente Ele falou: você vai para um lugar que eu não vou nem te dizer aonde é, eu vou te mostrar. É assim que Deus faz. Você não sabe, talvez você tenha expectativas, talvez você tenha algo no seu coração de um impulsionamento, de estar num lugar que Deus está te chamando, mas você não sabe, você não consegue, nós não conseguimos dimensionar a grandiosidade das possibilidades que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus
são maiores que os nossos. E assim como o céu está distante da terra, assim estão os nossos pensamentos distantes dos pensamentos do Senhor. Deus tem um projeto de expansão para a sua vida. Deus quer fazer na sua vida grandes coisas. Nós não servimos, nós não conhecemos o Deus que tributamos honra e glória. Não é um Deus de pequenas coisas, tampouco um Deus com limitações. Alguém aqui poderia me dizer, até mesmo segundo a sua realidade pessoal, que pode traduzir uma dificuldade extrema, há algo que Deus não possa fazer? Alguém aqui ousadamente pode apontar algo que Deus é incapacitado de fazer? Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas vamos voltar aqui para Abraão. E Deus promete para Abraão: você vai ser um pai de uma grande nação. Eu vou constituir uma grande nação através de você. Essa nação, ela vai servir para ensinar as outras nações sobre o meu relacionamento. O primeiro relacionamento foi corrompido, Adão. Há uma corrupção. E Deus, num plano de restauração, chama Abraão e fala: olha, de você surgirá uma nação. Agora tinha um problema, sempre tem um problema. Sara era estéril, 75 anos, já está fora até de uma perspectiva de concepção. Eles não tinham mais esperança, mas Deus prometeu. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Você já identificou? A questão é que no caso de Abraão, Deus prometeu que ele teria um filho, mas ele precisou aguardar. Entre a promessa e a concretização foram 25 anos, e eles não souberam esperar, eles quiseram ajudar Deus. Às vezes na nossa ansiedade, às vezes na nossa intempestividade, nós queremos contribuir com Deus, achar que nós podemos fazer algo melhor do que Deus. É quando Sara fala para Abraão: ó, não vai rolar, o tempo está passando, você não tem um herdeiro. Olha, tem aqui a minha escrava Agar, você dorme com ela, e o filho que nascer será o seu herdeiro. E Abraão, se esquecendo da promessa de Deus, vai e tem um filho com Agar chamado Ismael. Foi a solução? Não. Por quê? Deus não havia prometido, e tampouco havia se esquecido da promessa. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca se esquece das suas promessas, porque quando Ele não teve por quem jurar para validar e avalizar a promessa que Ele estava fazendo, o compromisso, nós temos um Deus de compromissos. Ele jura por si mesmo. O garantidor da concretização das promessas é o próprio Deus. E às vezes nós ainda duvidamos. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão. Mas há um tempo, segundo a promessa, que Sara engravida, tem um filho chamado Isaque, que nasce na plenitude da velhice. Aí sim a impossibilidade da impossibilidade. Abraão, com 100 anos de idade, esse filho nasce conforme prometido pelo Senhor, porque os planos de Deus nunca mudaram. Os planos de Deus não mudam. E agora eu chego no capítulo 22 de Gênesis. Mas antes de nós lermos uma parte do texto, eu quero te convidar a entrar no ambiente emocional de Abraão. Ele havia recebido do Senhor o filho prometido. Abraão era um homem muito rico.
Deus havia prometido que a partir da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. A despeito disso, eu quero que você imagine o vínculo relacional que se estabelece com Abraão e Isaque, de olhar para um filho da velhice, um filho que chega contrariando a ciência, contrariando todas as expectativas humanas. Aquele filho se tornou uma realidade. Tenho casais aqui com filhos, a garotada que está ali no Kids. Como isso abençoa, como isso transforma a realidade de um lar, a chegada de um filho. Então, se você vive ou já viveu essa experiência, você sabe dimensionar as emoções de Abraão, a alegria, a satisfação, o orgulho daquele filho. Mas Deus tinha algo para fazer com Abraão. Deus queria provar o coração de Abraão. E eu te convido a ler comigo uma parte do capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Dá um passeio com esse garoto. Vai ter um tempo de comunhão com ele. Vai ter um tempo de intimidade com seu filho. É isso? Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. E Deus estava falando: olha, não é para imolar, é um sacrifício de holocausto, tem que ser queimado. O holocausto queima a oferta até não sobrar nada, virar cinzas. Você consegue entender o peso desta prova? Porque pode ser que você esteja vivendo agora um tempo de prova. Versículo 3: então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, o que está dizendo aqui, igreja? Voltarei? É isso? Está no singular? Está no singular? Abraão está dizendo no singular. O que ele diz? Voltaremos. Mas espera aí, ele não estava obedecendo a Deus? E o que Deus pediu para ele? Sacrifica o seu único filho. Sacrifica esse filho que você ama, porque Deus sabia dos sentimentos de Abraão sobre aquele filho. Mas esse homem segue diante do que o Senhor havia proposto. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Como entender o coração desse homem? A não ser por uma base
de fé e confiança. Porque Deus queria fazer algo grande. Deus havia prometido a realização de algo grandioso na vida de Abraão, e era algo geracional. O que Deus havia prometido levava em conta a transferência de gerações, a perpetuação geracional. Mas agora Deus está falando: sacrifica o teu único filho, esse que você ama, em holocausto. E o coração de Abraão, o comportamento de Abraão diante daquilo que o Senhor lhe fala, tem que traduzir algo para a minha vida, para a sua vida. Tem que me levar a um constrangimento de entender: Senhor, o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor quer no teu altar, que eu venha a sacrificar. Para trilhar o caminho rumo à expansão, eu quero te convidar a passo entendermos por que Abraão se comportou daquele jeito. Primeiro, obedeça sem reservas. Qual pai gosta do filho desobediente? E tampouco o filho que é meio obediente. Não traz plenitude de prazer e satisfação. As bênçãos do Senhor não se estabelecerão em ambientes de desobediência. Como querer que Deus cumpra o seu plano, fundamentado na sua integridade, no seu caráter, num coração que não obedece a Ele mesmo? Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Ele cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Deus fala com ele à noite, de manhã ele está obedecendo. Esse homem, em determinado momento, ele vai conversar com Deus e vai negociar com Deus a destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor, o Senhor vai fazer isso se tiver lá 100 justos? E ele começa uma negociação com Deus até chegar em 10. E se ele tivesse diminuído a conta, o Senhor tinha seguido com ele. Quando ele parou em 10 e não se encontrou 10 justos naquelas cidades, por isso que elas foram destruídas. Mas aqui ele não abre negociação com Deus, ele não abre questionamentos. O nosso erro diante de um propósito de Deus para as nossas vidas é querer que Deus faça uma adaptação segundo o que lhe é conveniente, segundo o que nos é mais confortável. Nós queremos experimentar a grandiosidade da expansão do agir de Deus na nossa vida até a página 2. Estabelecemos um limite, ou estabelecemos um padrão, e Deus há de se adaptar. A teologia contemporânea fala de uma fé que se adapta sem constrangimento. Abraão não ficou negociando com Deus. Ele sabia que Deus estava provando, trazendo uma prova para a sua vida. Você tem passado por provas? Você já passou por uma prova do Senhor? E prova é diferente de tentação, porque a palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta. A tentação não vem do Senhor, mas a prova vem do Senhor. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
mas há constância em sermos provados. Na prova, há uma capacidade, a prova tem uma capacidade de nos tornar mais fortes. Olha o que a palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É motivo de alegria, não é motivo de lamúria, não é motivo de lamentação e tampouco de murmuração, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A prova traz para o coração perseverança, porque fundamentado em quê? Eu sei o que Deus fará na minha vida, eu já vi o que Deus faz, como Ele é fiel. E não são as circunstâncias, não é porque tem lenha, tem fogo, mas não tem um cordeiro, que eu não crerei, que eu vou duvidar do Senhor. Se você está passando por uma prova, alegre-se, porque Deus está querendo transformar você num homem, numa mulher madura, íntegra, baseado naquilo que você está conhecendo do agir de Deus na sua vida. Isso não tem preço. A prova é fácil? Não, não é. Foi fácil para Abraão? Não, não foi. Mas transforma o nosso coração. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quais são as direções que Deus tem dado para você? Quais são os insights celestiais que têm chegado ao seu coração? Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala algo de um posicionamento, de decisões, de mudanças, e você tem obedecido? Qual tem sido a sua resposta ante aquilo que Deus tem proposto na sua vida? Às vezes não faz sentido o que Deus faz na nossa vida, às vezes é estranho, mas funciona. O jeito de Deus sempre funciona. A palavra diz que a vontade de Deus se traduz em três aspectos. Três aspectos que, se você encontrar em qualquer elemento, em qualquer ambiente da sua vida, você vai se sentir seguro e vai te agradar o coração. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela só é diferente da sua. Ela é totalmente diferente da sua. Você acha que a sua é boa para a sua vida, para a sua família? A de Deus é exponencialmente melhor. Então, primeiro passo para quem quer experimentar a expansão: creia sem reservas. Segundo, creia, obedeça sem reservas. O segundo, creia incondicionalmente. Creia de forma plena, completa. Não creia em possibilidades, em algo que não será completo. Incondicional, sem reservas, sem limitações. Deus disse aos seus servos, Abraão dizendo, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Que fé é essa? Porque até esse momento tinha uma ordem de Deus, tinha Isaac,
que seria sacrificado a lenha, o fogo e o cutelo, a faca. E quando Isaac, olhando essas circunstâncias, pergunta: pai, tem algo estranho? Pai, olha, eu já participei com o Senhor de sacrifícios. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, na sua mão uma faca. Pai, onde está o cordeiro? Às vezes nós não temos respostas. Às vezes o nosso coração não encontra racionalidade, não encontra lógica diante daquilo que Deus está fazendo. A única coisa que Abraão podia responder é aquilo que eu e você devemos responder, numa confiança inabalável. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a andar. Creia de forma incondicional. Creia que Deus tem algo para fazer com você, através de você, na sua vida. Você não consegue dimensionar a sua capacidade mental, emocional e espiritual, não consegue dar a dimensão do que Deus fará na sua vida. Eu disse, quando apresentei os nossos visitantes, um dia eu fui um visitante dessa casa. Cheguei aqui machucado, crítico, coração endurecido. Eu não queria me relacionar com pessoas. Eu jamais imaginaria o que Deus faria na minha vida, na vida da minha esposa, conosco. Jamais. Você não vai conseguir. Mas eu quero dizer e declarar sobre sua vida: o que Deus está por fazer na sua vida é coisa grande, é uma expansão muito grande. Mas você precisa crer, você precisa obedecer, e você precisa crer. Se Deus falou com você, obedeça. Mas pastor, é um negócio estranho. Creia. Terceiro passo: entregue tudo ao Senhor. Aqui as coisas se complicam, porque aqui é ação concreta. Obedecer pode ficar no campo de uma relatividade, ou no campo de algo só emocional. Crer também pode ser algo que não se expresse. Não, eu creio. Não, eu creio. Mas agora, conforme foi com Abraão, agora é contigo, agora é com a igreja. Entregue tudo ao Senhor. O que Deus pediu para Abraão, que ele entregasse o seu único filho, o filho que ele amava. Eu quero entender que aquele homem, rico como era, já relevante socialmente, nada era mais importante do que aquele filho. E é justamente esse filho que Deus pede. O que Deus está pedindo para você entregar no seu altar? O que você precisa entregar ao Senhor? Isso aqui não é dinheiro não, viu? Ninguém está falando de dinheiro aqui não. Mas tem situações, coisas que nós colocamos na nossa vida, que elegemos como foco,
e elegemos como o nosso maior tesouro, e a palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, está o quê? O teu coração. Por isso que o Senhor fala na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração, porque se você entrega o teu coração ao Senhor, não haverá tesouro maior do que isso. E o que Deus pediu para Abraão, e que está pedindo para a igreja nessa noite, sem reservas, sem limitações, sem áreas particulares, entrega tudo no altar do Senhor. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão não estava de brincadeira. Abraão não estava teatralizando para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sonda os corações. Deus conhece o seu coração. Não brinca de obedecer a Deus, não brinca de ser íntegro diante do Senhor, achando que a superficialidade do seu comportamento, a teatralidade do seu comportamento está traduzindo vida efetiva diante do Senhor. Deus sempre há de olhar os nossos corações. Abraão aqui, nenhum momento ele estava vacilando. O Senhor pediu, ele vai receber. Por quê? Porque Abraão cria que Deus tinha poder para restaurar e restituir esse filho, segundo o poder ilimitado do Senhor. Portanto, o que você precisa entregar hoje para Deus? Qual é o seu Isaque? Qual é o Isaque da sua vida? O seu trabalho? O seu relacionamento? Seus filhos? Suas finanças? Seus bens? O que na sua vida assumiu um lugar de relevância, importância, que te afastou de um propósito de Deus para a sua vida? Deus está falando para sacrificar nessa noite, no altar dele, tudo aquilo. Sacrifício é entrega, sacrifício é obediência, mas sacrifício também é fé, é confiança, é a certeza de que Deus irá corresponder aquilo que ele prometeu. O que Deus prometeu para Abraão? Que ele seria pai de multidões, e que esse projeto levava em conta Isaque. Mas Deus pede Isaque. O que Abraão estava olhando? A situação imediata, é isso? Porque é assim muitas vezes que nós fazemos. Deus às vezes está pedindo: olha, tem algo que você precisa sacrificar, e você olha consequências imediatas de você obedecer, crer e sacrificar, e a sua humanidade, a sua racionalidade já traz para você as consequências imediatas. Não foi isso que Abraão fez. Ele olhava com a certeza determinante e inabalável: quem prometeu foi Deus. Como ele vai fazer a partir da minha obediência? Não sei, mas eu creio que ele fará. Entrega a sua vida no altar de Deus. Quantos aqui ainda não entregaram a sua vida ao Senhor? Quantos ainda não tomaram a decisão de entregar o seu coração, a sua vida,
o seu eu, tudo ao Senhor, para que Ele comande a sua vida. Entrega os seus sonhos no altar do Senhor. Você tem o direito e deve sonhar, mas que os seus sonhos sejam sonhos de Deus para a sua vida. E os sonhos que você tem tido, tem gente que teve sonhos aqui. No Semeando acontece muito, e os testemunhos vêm aí para dizer: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho algo que eu sonho para a minha vida. Senhor, eu estou entregando esse sonho para o Senhor. E a gente vê vários testemunhos, contrário a toda a realidade, contrário a toda circunstância, a economia, desemprego, e o Senhor abre porta de emprego, o Senhor faz acontecer, o Senhor traz a estéril para ser mãe de filhos. É assim que Deus faz, a partir da sua entrega. Entregue a sua família no altar do Senhor. Família é importante, família é algo de uma importância que você deve zelar, mas ela não pode ser mais importante que Deus. Se você relevar a família importância maior do que Deus, você não entrega, e você vai ter que dar conta, porque tudo aquilo que você não entrega ao Senhor, tudo aquilo que você, desobediente, incrédulo, autossuficiente, orgulhoso, não, isso eu resolvo, e eu não entrego ao Senhor, eu tenho que dar conta, fica na minha mão. E nós somos falhos, vamos combinar que a gente faz muita besteira, que a gente, quando tira Deus da equação, nunca dá certo, nunca tem um bom resultado. Entregue os seus tesouros no altar do Senhor. Como eu disse lá em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas hão de ser acrescentadas, diz a palavra. Tem gente que ainda sequer entrou num ambiente de obediência à palavra. Quando nós falamos aqui no momento de generosidade, ensinando o que a Bíblia ensina, que você deve ser um dizimista fiel, e tem gente que não entendeu ainda, tem gente que ainda não creu, tem gente que ainda está segurando, é um Isaac particular, suas finanças, o seu dinheiro é o seu Isaac particular, e nem num direcionamento bíblico sério você se moveu ainda não se moveu. Como esperar que Deus faça coisas maiores? É aquilo que eu disse, você traz para o seu controle, não, eu tenho que administrar isso aqui, não, vai faltar aqui, vai faltar ali, e Deus fala, olha, é contigo, eu sou o dono do ouro e da prata, todas as montanhas são minhas, do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo, aqueles que nele habitam, e você achando que vai ter controle sobre alguma coisa, mas Deus deixa. Então essa é uma palavra também objetiva. Se você ainda não é obediente, você ainda não entregou a obediência do seu dízimo, de ofertas extravagantes, ofertas que traduzem fé e confiança, é a sua decisão, respeitamos, mas você está deixando de experimentar algo da parte do Senhor, que só quem já experimentou sabe o que eu estou dizendo. Não vale a pena, viu?
Não vale a pena. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Entrega hoje sem reservas. E por último, como consequência, já que o objetivo dessa noite é falar e contextualizar um caminho para a expansão, e nós vimos na caminhada de Abraão a obediência, um homem que obedeceu, um homem que creu, um homem que se propôs a entregar sem medir consequências. E se você entende e já conhece a história de Abraão, você vai, como ele, experimente a provisão sobrenatural do Senhor. Sobrenatural, não é natural, porque as coisas naturais dizem respeito à nossa ação humana, aquilo que você tem capacidade para fazer, aquilo que você tecnicamente, intelectualmente tem capacidade para fazer. Você estudou, se tornou um profissional capacitado. Essa é a ação natural, consequência do seu esforço. Eu estou falando de uma provisão sobrenatural, a provisão de um homem que estava disposto a sacrificar o seu filho, confiando que Deus tinha poder para restaurar esse filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar para mim o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão vai lá, pega esse cordeiro, substituindo Isaque, e o sacrifica ao Senhor, o oferece ao Senhor. E aquele lugar ficou chamado O Senhor Proverá. Você conhece o lugar chamado O Senhor Proverá na sua vida? Você já esteve nesse lugar em que você pode declarar: esse é o lugar da provisão sobrenatural de Deus? Porque esse lugar existe, esse lugar é real, esse lugar é reservado para aqueles que obedecem, esse lugar é reservado para aqueles que creem de forma incondicional, e esse lugar é reservado para aqueles que entregam os seus Isaques sem reserva. Então eles encontram, e você pode encontrar o lugar em que você há de dizer: aqui é o lugar da provisão do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor colocou na minha existência como lugar da minha provisão. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a entregar no altar do Senhor a sua vida? Quantos estão dispostos a renunciar o controle? Quantos estão dispostos a confiar no Senhor? Quantos estão dispostos a obedecer ao Senhor? Não tem nada a ver comigo não, viu? Eu estou nesse pacote. Eu tenho meus Isaques para entregar também. Eu tenho os meus Isaques para sacrificar. Todos temos. Todos temos. A questão é: faremos isso? Confiaremos que o Senhor irá prover de forma sobrenatural as nossas vidas? Ou nós vamos, como estamos tentando fazer, vamos tentando resolver, vamos tocando a vida,
Um dia dá certo. Talvez essa seja a noite da sua entrega mais importante. Porque mais importante do que tudo é você entregar o seu coração ao Senhor. Porque se você não entregar o seu coração, não entregar a sua vida ao Senhor, nada mais vem a reboque, nada te acompanha. E também não adianta entregar tudo o que tem, colocar no altar do Senhor todos os seus bens, tudo o que você tem, e não entregar o seu coração. A palavra de Deus diz que dará o homem em resgate da sua alma. Quanto custa uma vida? É possível mensurar, dimensionar? Não. Mas sabe quanto custou a sua vida? Sabe quanto custou numa substituição? Porque a cruz de condenação era para mim e para você. E assim como Deus fez, tirando Isaque daquele altar para ser imolado e coloca um cordeiro, Deus tirou você daquela cruz de condenação e nela colocou o seu único filho para morrer pelos seus pecados, para pegar toda a miserabilidade da sua vida, toda a dívida de condenação que te era contrária, toda a acusação infernal dos seus pecados foram cravados naquela cruz para que você fosse salvo. Mas você precisa aceitar que Cristo morreu numa cruz. Você precisa entregar confiante, integralmente, o seu coração ao Senhor. Fiquem em pé, nós vamos encerrar e já vamos caminhando para o momento de apelo. E o primeiro chamado, o primeiro convite, a primeira entrega dessa noite é para aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida no altar do Senhor, ainda não entregaram o seu coração, ainda não se entregaram a Cristo Jesus, ainda não aceitaram que Cristo morreu para te salvar. Há alguém aqui nessa noite que entendeu um chamado para entregar a sua vida no altar, entendendo que o sacrifício de Jesus já foi o suficiente para te salvar e quer aceitar Jesus como seu Salvador? Onde você está? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém? É só você levantar a sua mão que nós iremos, alguém vai aí orar com você. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nessa noite? Ninguém? Amém. Quero entender que todos já fizemos isso, todos temos certeza e convicção da salvação em Cristo Jesus, mas agora tem outro apelo. Eu quero apelar para aqueles que têm Isaques para entregar, que têm Isaques para sacrificar, que precisam entrar num ambiente de obediência. Se é o teu caso, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Eu já estou aqui porque eu tenho o meu Isaque. Eu tenho um Isaque para sacrificar. Se você tem algo que você quer oferecer de uma forma confiante, determinante e definitiva, você está obedecendo aquilo que o Espírito falou no seu coração, você crê que Deus fará grandes coisas, que você está agora confiante, entregando ao Senhor, sem reservas, creia que vai haver uma expansão, uma bênção sobrenatural vai chegar na sua vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Ainda há tempo. Se você tem um Isaque para entregar, venha. Como Se há algo para você entregar, venha.
bênção. Venha entregar ao Senhor. Tu és meu tesouro. Não vale a pena, viu? Não vale a pena segurar, não. Não vale a pena segurar com você, não. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Entrega ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que você está esperando? O que você está esperando para entregar a sua vida, os seus caminhos, os seus Isaques, os seus tesouros, a sua família, a sua empresa? O que você está esperando para entregar no altar do Senhor? Me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo aquilo que você entrega para o Senhor, multiplica. E o que eu preciso é estar. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Ele multiplica. Mas o nosso coração duvida. O nosso coração duvida. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Você ouviu essa palavra? Isaac era o único filho, e Abraão entregou ao Senhor, e pela obediência Deus tornou Abraão pai de uma multidão. O que você entrega para Deus, Deus multiplica. Deus é um Deus da exponencialidade. Deus é o Deus da expansão. Não segura, não. Não retém, não. Entrega para o Senhor, coloca no altar do Senhor e aguarde confiantemente nas coisas expansivas, sobrenaturais que Ele vai fazer na sua vida. Deus, Pai amado, Pai de infinita graça, amor, misericórdia, eu quero te agradecer por essas vidas que vieram ao teu altar para entregar algo do coração ao Senhor. O teu Espírito já identificou essas entregas, e a partir da obediência, Senhor, a partir da confiança, da fé do coração de cada um, que o Senhor faça conforme o Senhor fez na vida de Abraão. Multiplica, Senhor. Expanda, Senhor. Expande a nossa vida, expande a nossa família, amplia o lugar da nossa tenda, da nossa habitação. E ao fazer isso, a tua igreja há de se estender e se expandir também. Eu quero declarar, Senhor, que através dessas vidas que estão aqui obedecendo ao teu chamado, essa cidade será alcançada, essa cidade será transformada. Pai, a partir das entregas de cada um, opera sinais, prodígios e maravilhas. Nós acreditamos, nós cremos no teu poder, nós cremos no poder do nome de Jesus, e te já agradecemos, Pai. Nós já te agradecemos pelos milagres que o Senhor há de fazer na vida da igreja, confiando no teu infinito amor. Eu quero fazer um último apelo para a gente encerrar. Não posso sair daqui sem fazer esse apelo.
Quem quer e precisa de uma oração específica de cura, oração por cura, para você ou para alguém da sua família. Tem alguém que precisa de uma oração de cura? Venha rapidamente aqui que nós vamos orar. E venha com fé, venha acreditando. Aquele que cura está aqui, é Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Oração de cura agora, intercessores. Tem mais alguém? É rápido porque nós já vamos encerrar. Se você acredita no poder do nome de Jesus para te curar, vem aqui, nós vamos orar por você e liberar uma palavra de cura sobre sua vida. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Nós repreendemos toda a enfermidade e declaramos a cura pelo poder do sangue de Jesus. Toda a enfermidade está sendo agora tratada pelo poder do nome de Jesus. Você que está aí, acredite também. Creia, é a sua fé que agrada o coração de Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus. Creia, tenha fé que as coisas vão melhorar. Tenha fé que essa situação vai passar. Tenha fé que Deus vai fazer. Assim eu creio e